Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, primeiramente, queria pedir para você que não é inscrito ou não é inscrita a se inscrever no nosso canal. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso cantinho. É um prazer ter vocês aqui, fazer parte da nossa família. Já deixa aquele like, já ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E porque eu tenho novidades para contar para vocês. São novidades assim, ó, que vai mexer com tudo, né? Começando por mim. Eu acho que vocês que me acompanham aqui, que já é inscrito, conseguem ver como que tá a distância de um vídeo para o outro, né? Tá uma distância muito grande, de um período muito grande, porque algumas coisas estavam acontecendo por aqui. E eu quero esclarecer isso para vocês. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up. Então, meus amores, eu vou aqui contar pra vocês tudinho. Gente, para me começar, para que vocês venham entender o que aconteceu e o que está acontecendo, eu preciso voltar lá no início. Eu preciso contar pra vocês desde quando eu tive a conquista dessa casa. A gente mora numa casa que é própria, num conjunto habitacional, onde a gente reformou, investiu um dinheiro na casa, eu e meu esposo. E hoje em dia a gente tem 6 anos que mora na nossa casinha, com a graça de Deus, né? Então, eu quero contar pra vocês desde esse dia, desde o dia da conquista da casinha. Eu me casei muito nova com meu esposo, me casei com 16 anos, né? E já engravidei da minha filha. A gente namorou 2 anos, engravidei da minha filha, fui morar com ele, só que a gente não havia casado nem no cartório nem na igreja. Então eu amiguei com ele. Mas a gente havia marcado o nosso casamento. Então aí, depois que eu tava morando com ele, a gente casou no civil e fez uma cerimônia no rancho, tá? Então hoje eu não casei na igreja. Mas assim, desde quando eu era muito nova, eu escrevia uma carta conversando com Deus. Eu sempre tive essa mania. Quando o ano se encerrava, eu escrevi uma carta conversando com Deus, falando para Deus sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, né? Entregando tudo na mão dele, agradecendo o ano que tinha se acabado e pedindo pelo ano que estava se iniciando. E eu sempre pedia para Deus uma família, que eu queria uma família onde eu tivesse uma pessoa para contar, onde esse homem que fosse meu marido futuramente conseguisse entender os meus lados, eu conseguisse entender o lado dele, o dia da dificuldade, né? Todos os dias da convivência de um casal. Eu sempre pedi para Deus que eu queria ter 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina, hoje minha filha tem 10 anos, vai fazer 10 anos, agora em abril. Eu tenho um menininho de 6 anos, que vai fazer 7, e tenho o Luiz, que é o mais caçulinha, de 5 anos. Então eu tenho 3 filhos. Graças a Deus eu tenho a minha casa própria. Hoje eu tenho 27 anos. E eu e meu marido, a gente somos casados há 10 anos. Só, gente, que assim, ó, nosso casamento foi um casamento muito difícil. Difícil assim, questão de maturidade, né? Mas eu vou chegar aí. Deixa eu concluir aqui que eu vou chegar aí. E eu e o meu esposo fomos contemplados na nossa casinha, mas nesse dia, gente, era 117 casas e já havia falado 115 casas, já havia sido sorteado 115 casas. A minha mãe, o meu pai, com o meu irmão e a esposa também havia feito a inscrição para a casinha e nenhum de nós havia pegado e já tinha sido sorteado 115 casas. Eu tava com o meu filho bem novinho de colo, né? Eu me lembro que foi num campo
e eu puxei o meu filho para perto de mim e sentamos e ficamos naquela ansiedade. Tava um silêncio muito grande e eu sentei desanimada, já desacreditada, que havia possibilidade de eu conseguir aquela casa. E eu havia trabalhado aqui na obra como na limpeza, na área da limpeza. Eu cuidava das casinhas dos operários, né, dos chalézinhos onde os operários dormiam, que estavam construindo as casinhas, e fazia a comida deles também. Aí depois, quando eles encerraram as obras, eu comecei a vir a limpar as casinhas. Então, quer dizer assim, eu entrava dentro das casas e eu sonhava que uma dessas casas seria minha. E já tinha 115 sido sorteada e nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, nenhum de nós havia pego uma casinha. Então, pra mim, isso, sabe, já estava desacreditado, só faltava 2. E eu me sentei lá na escada do campo e a minha filha, se eu não me engano, acho que ela tinha 3 anos na época, não me recordo certinho, e ela falou assim: "O que foi, mamãe?" E eu disse pra ela assim: "Filha, a mamãe tá triste." Ela: "Por quê?" "Que a mamãe queria uma casinha." E nesse momento estava todo mundo apreensivo e muito calado, porque todo mundo queria a casinha e faltava 2. Todo mundo precisava, e Deus sabia da necessidade de cada um. Eu morava havia 5 anos de aluguel. E o Senhor... Só que eu morei só em uma casa de aluguel, tá? E a hora que a minha filha fechou a boca e a pessoa que estava lá falando os nomes, né? Tinha uma roleta, ele rodava e pegava um nome, rodava e pegava um nome. E nessa próxima rodada, a minha filha fechou a boca, ele disse o meu nome inteiro. Gente, aquilo eu vi que foi Deus agindo na minha vida. Que a minha casa é um projeto de Deus, que Deus, por mais que eu tenha as minhas falhas, por mais que... Porque ninguém é perfeito, né? A gente comete os nossos erros, Deus é sempre presente na nossa vida. Então, assim, faltava 2 casas. A minha esperança já havia acabado. Mas eu ainda estava naquela expectativa. E quando eu fechei a boca, Deus escutou a voz do anjo que vive dentro da minha casa, que é a minha filha. E a gente, pela graça de Deus, foi contemplado. Hoje faz 6 anos que a gente mora na nossa casa própria. E, então, assim, eu sou muito grata a Deus. Aí é só uma demonstração do amor de Deus e da sua misericórdia, né? E, assim, aí a gente casou, né? E passado um tempo fomos contemplados na casinha, viemos morar aqui, começamos a construir a casa, mexer nela, fazer alteração. Eu sou muito grata a Deus. Eu vou colocar a foto da frente da casa. E por os impasses meu e do meu esposo, por falta de maturidade, como eu estava falando, a gente estava brigando por coisas pequenas. E eu tive um chamado de Deus. Eu e meu esposo havia separado, fui morar com a minha mãe, né? E aí a minha mãe todo dia me convidava para ir num culto que chamava a Tarde da Bênção, que era toda tarde, todo dia de tarde. Se eu não me engano, começava às 2 ou era às 3, não me lembro. E toda vez que a minha mãe me convidava, eu arrumava um pretexto. Eu deixava para limpar a casa depois do almoço. Toda vez ela me convidava: "Filha, vamos na igreja." Porque eu tava sem fé, eu tava sem ânimo. Eu e meu esposo, a gente tava brigando por muitas coisas pequenas e tudo virava um balaio de gato, ficava muito comprido, muito grande, né? Então, assim, eu tava desanimada de verdade. E aí um dia eu fiquei muito triste, falei: não, eu vou, coitada da minha mãe. Toda vez ela me chama, né? E eu me senti um peso na casa da minha mãe. Eu com os meus filhos, né? Eu tava desempregada e eu sabia que era mais 4 bocas. Então eu fui, mas não porque eu queria ir, que eu precisava ir. Na minha cabeça eu não coloquei isso, eu preciso ir. Eu vou para agradar minha mãe, porque ela me convidou. E quando eu cheguei naquele culto, irmãos, já comecei, Deus tocou muito no meu coração e falou muito comigo, tudo que eu precisava ouvir, sabe? Deus falou assim profundamente comigo. E tem algo assim que Deus falou, usou
o pastor, né, que é uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é uma igreja que eu amo de paixão, e Deus me falou comigo assim, é tremendo, e eu precisava de ouvir tudo aquilo. Então eu me converti, fiquei 2 anos congregando na igreja e me desviei novamente. Então por esses últimos dias agora, eu estava postando o vídeo porque, mais uma vez, eu e meu esposo estávamos brigando por motivos pequenos, né? E assim, eu não estava... Deus já havia falado comigo, mas eu ainda não estava pondo em prática o que o Senhor tinha falado comigo. Então, eu comecei a pôr em prática. Eu e o meu esposo voltamos, reatamos o relacionamento. Estou dentro da minha casa, né? E eu senti no meu coração, lá em Barretos, eu estava morando em Barretos com os meus pais. Em Barretos, tudo se trancou, sabe? Eu havia, antes da virada do ano, havia me chamado para trabalhar em vários lugares, até cheguei a trabalhar num lugar, mas meu marido se candidatou, pedi conta, vim ajudar ele, mesmo a gente estando brigado, mesmo a gente estando separado. Infelizmente ele não conseguiu, mas Deus sabe de todas as coisas, tudo na nossa vida tem um propósito. Como o pastor sempre disse para mim, Deus já tem um plano arquitetado para cada um de nós, né? Ele nos prepara, ele nos capacita para viver os seus planos. Só que ele não é entrão e ele não faz nada contra a vontade. Então você precisa abrir o teu coração para que Deus venha agir na tua vida e trabalhar no teu coração, no seu emocional, no seu sentimental, na libertação, na cura. Você precisa querer. E eu quis mais uma vez essa mudança para minha vida. E assim, eu não sou batizada, eu não sou aquela... Ainda não senti no meu coração de mudar as minhas roupas. Eu acredito assim que isso é uma mudança do Espírito Santo, né? Que vai fazendo, que você vai perdendo a vontade. Eu sei que Deus me libertou do cigarro, tá? E então assim, gente, Deus faz. E Deus mais uma vez, né? Restaurou a minha família, restaurou a minha vida sentimental, restaurou a minha família, porque os meus filhos também ficavam com a cabeça bagunçada, e mora lá, e mora aqui, mora lá, e mora aqui. E eu tenho ido na igreja, tenho me feito muito bem, né? E eu queria dividir isso com vocês, porque eu não sei, às vezes você que tá aí do outro lado tá passando a mesma coisa que eu. Mas é assim, eu tenho aprendido, tenho visto vídeo no YouTube, né? Tenho ido na igreja, tenho feito jejum, feito oração, né? Nas madrugadas, tenho buscado a Deus de coração. E eu creio numa mudança na minha vida. Tenho aprendido com a Bíblia e colocado em prática, que eram coisas que eu não fazia. Hoje eu e meu marido estamos numa relação muito boa, graças a Deus. E é isso que eu queria falar para vocês. Deus, ele tem várias formas de agir na nossa vida, né? E graças a Deus hoje eu estou de volta onde Deus nos abençoou, nos deu, isso é nosso, é meu, é dos meus filhos, é do meu esposo. E os pais, né, eu e meu marido sempre trabalhamos para dar o melhor para os nossos filhos. Gente, eu quero falar uma coisa assim, ó, talvez eu não sei a sua religião, independente da sua religião, a gente tem um único Deus, não existe 2 deuses, só tem um Deus na nossa, né, no mundo inteiro, em todas as religiões, independente, é um Deus só, não existe outro. Ele não vai entrar na tua vida, ele não vai transformar, ele não vai fazer nada na tua vida sem a tua permissão, entendeu? Ele precisa entrar no teu coração para limpar, tirar tudo fora do lugar, assim, aquilo que tá bagunçado, limpar e colocar tudo no lugar de volta. E os planos de Deus, pode ter certeza que são os melhores, tá? É melhor do que o meu, é melhor do que o seu. Se você planeja algo para tua vida, Deus planejou algo muito maior do que você pode imaginar. Então eu queria dar esse conselho para você que tá aí do outro lado e que tá passando e que passou por momentos assim como o meu.
tenha sabedoria, não destrói a sua casa, a sua família, tá? Porque Deus abençoou a união sua com seu esposo e te deu a dádiva de ser mãe, ou às vezes ainda não, mas abençoou o seu casamento, vocês casaram, né, no cartório, tudo bonitinho. Então faça a vontade de Deus, abra seu coração, conversa com Ele, se tiver difícil, porque Deus é o único que pode salvar, libertar, curar, e a oração move o céu, tá? Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas assim, ó, era algo necessário, gente. Eu precisava falar com vocês, eu precisava dizer o que estava acontecendo, para que vocês viessem entender o que está acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu desabafei, abri meu coração com vocês. Deixa muito like, se inscreva no nosso canalzinho, siga no Instagram, e vai ser um prazer daqui pra frente, você que é novo ou nova que começou agora, ou você que já está aqui no nosso cantinho, a dividir a nossa vida, tá? A dividir pedaços. Então assim, ó, algumas situações tem hora que vai ter uma hora que eu vou dar uma paradinha e falar um pouco pra vocês do que tá acontecendo com a minha vida, de como Deus tem trabalhado, tá? Porque eu acho isso muito importante, Deus colocou no meu coração de fazer e eu vou fazer. Então, beijo, até o próximo vídeo e fica aqui grudadinho com a gente.